Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo, feito com muito amor, com muito carinho, para trazer, para evidenciar, valorizar a comunidade negra dessa cidade. Sabe, aquelas pessoas que fazem Santa Maria acontecer, que vivem suas vidas, constroem suas histórias, participam para que este município, essa cidade, seja a Santa Maria de todas nós. Então, a nossa presença, a presença da comunidade negra é uma presença importante, significativa, e a cada encontro a gente traz aqui uma das nossas personalidades. E eu estou hoje com uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu queria ter trazido há muito tempo, que é a Alcione. Alcione, muito obrigada, Alcione, por estar aqui conosco. É uma satisfação muito grande. Eu conheço a Alcione da rua. Sabe assim, a Alcione me chamou a atenção, eu vi a Alcione um dia andando na cidade, me chamou a atenção aquela mulher linda, altiva, assim, passei por cima, mas quem será que é? Depois eu conheci a Alcione em alguns eventos, alguns encontros, eu disse, ai, Alcione, tu vai me dar o prazer, vamos fazer um Viva Ubuntu. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Verdade, eu que agradeço a oportunidade, teu carinho. Ficou me esperando, né? Não, ela insistiu pra ela vir, não foi assim, foi na insistência. Ficou me esperando um tempão. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, admiro muito o teu trabalho, e acompanho, né, pelas redes sociais. Às vezes eu não tenho muito tempo, porque embora eu seja aposentada, eu faço muita coisa. Mas é um prazer estar aqui contigo. Ai, que legal. Alcione, me diz assim, como é que é essa Alcione que vem de uma família que é tradicional? Às vezes a gente olha assim, ó, família tradicional de Santa Maria. Tu tem fulano, família tal, família tal, família tal. E a gente não se dá conta que nós temos famílias tradicionalíssimas, famílias negras tradicionais em Santa Maria. E a tua família é uma dessas famílias que são tradicionais, que estão aqui há muito tempo, que construíram e viram essa Santa Maria se desenvolver. É, com certeza. A minha família é bem pequena, né? Eu sou filha única do segundo casamento do meu pai. No primeiro ele teve uma filha só, mas que sempre viveu em Uruguaiana, só nos visitava nas férias. E então, praticamente pai, mãe e uma irmã, né, do primeiro casamento dele. Mas tem uma vasta história atrás de tudo isso, né? Com meus avós, o meu avô materno. Ontem eu ainda contava isso para algumas pessoas que não sabem dessa história. O meu avô, ele foi presenteado com a lei do ventre livre. Mas ele ficou com uma madrinha branca, trabalhando numa fazenda em Itaqui. E provavelmente ele ficava meio desconfortável com isso. E aí, aos 18 anos, ele fugiu. E ingressou no Exército Brasileiro e chegou até oficial. Então, esse meu avô materno, ele era espírita, kardecista, ele era do Exército, né? Eu já disse. E ele era um autodidata, assim, sabe? Estudava francês. E que talvez pode ser uma dessas vertentes aí que eu fui para a língua inglesa. Exatamente. Talvez seja isso. Eu não o conheci, porque ele faleceu já em 1945, né? Na época da guerra. Mas toda a história dele, assim, me foi passada, claro, pela minha mãe, né? Sem dúvida. A minha família do lado paterno já são de Alegrete, meu pai era de Alegrete, mas depois foi para Uruguaiana. Meu pai também era militar do Exército. E lá é que vem essa vertente do carnaval, né? Porque Uruguaiana não é agora que o pessoal
O pessoal diz, o Carnaval de Uruguaiana é maravilhoso. Ele sempre foi, né? Quando a Marinha foi para Uruguaiana, eles vieram do Rio de Janeiro e eles trouxeram isso para a Uruguaiana, né? Então, por isso que o Carnaval, as pessoas amam o Carnaval. E claro que o meu pai, meu tio também foram por aí, né? Eram pessoas assim que gostavam de criar sociedades, eram presidentes de sociedade. Aqui em Santa Maria, meu pai foi presidente da União Familiar e depois resolveu, junto com os amigos, criar a Escola de Samba Vila Brasil, que é a escola de samba mais antiga de Santa Maria. E tudo isso, depois o meu pai encontrou a minha mãe, né? Casaram e aí eu nasci, eles se viram com uma guriazinha negra e única e que tinham que dar toda uma atenção, né? Então também veio, logicamente, eu nasci na década de 50, logicamente que vem toda uma carga de preconceito em cima disso. E por isso eu fui direcionada para um colégio de irmãs. Eu estudei no Santana, do Jardim da Infância até o final do ensino médio. Meu Deus, tu é Santaninha? Santaninha. Quase fui irmã. Mas eu ia dizer. Quase eu tenho irmã. 2. Na verdade, eu tenho 3 filhos, né? Mas o Eduardo, mais velho, ele pegou outra escola em Santa Rosa. Lá era o Liminha, lá. Mas ele pegou outra escola antes, que era a FEMA. Então ele não é Santaninha raiz. Mas o Carlos e o Fernando, eles entraram desde o maternal. Então esses são Santaninha. Eu sou Santaninha. E acho assim, que foi bastante importante. A minha mãe dizia isso e eu também, eu concordo, que elas ajudaram muito, entende, na minha educação. Naquela época, o forte eram as escolas públicas, né? Não eram as escolas públicas. Então, muita gente, dentre meus amigos, minhas amigas estudavam nas escolas públicas e elas diziam assim, é uma pena, né? Tu nunca vai passar no vestibular porque tu estuda no colégio particular. E foi mais ou menos o contrário, entende? Elas pararam e eu continuei. Então, eu acho assim, eu até frequentei o colégio, o cursinho Riachuelo por um tempo, por meses. E aí eu disse, olha, eu não quero mais ficar lá no cursinho, porque eu tenho todo esse conteúdo aí. Claro. Né? E fiz o vestibular, passei, tudo bem, sem problema. Mas a razão de eu ter ido, a razão maior de eu ter estudado numa escola particular, é que a minha mãe tinha muito medo de que judiassem de mim na escola pública, por eu ser preta. Né? Então, com medo desse preconceito e por conselho também de pessoas que ela trabalhava, que a minha mãe era bordadeira, bordava a máquina, né? Bordou vários enxovais para o pessoal aqui em Santa Maria. E essas pessoas disseram, olha, eu acho que é melhor tu direcionar ela para uma escola particular, né? Vai ter que pagar, mas como ela é filha única, tu tá insegura, então direciona. Mas foi muito bom, foi lá que eu sou rotariana, né? Tu sabe disso. E eu digo sempre no Rotary, eu não aprendi a benemerência com o Rotary. Eu aprendi com as irmãs do Colégio Santana. Porque eu fiz a primeira comunhão aos 7 anos, então eu saía com as irmãs para dar catecismo nas vilas. Eu visitava o lar das vovozinhas, o lar dos vovozinhos, hospitais, prisões. Eu fazia esse tipo de trabalho, né? Então não começou agora, não é porque eu sou rotariana que trabalho com isso. Desde pequena eu tive esse direcionamento.
E assim, Alcione, o pai sendo presidente da União Familiar, já é da família a associatividade, Com estar em certeza, grupo. estar em grupo. E assim, ó, eu, na verdade, ali quando meu pai foi presidente familiar, eu era muito pequena. Aos 9 anos eu ingressei no 13 de maio. Tá. E aí eu fui rainha do carnaval infantil do 13 de maio. Então, a minha festa de 15 anos foi no 13 de maio. O meu debut foi no 13 de maio. Tudo foi ali dentro. 25 anos de casado, meus pais foi no 13 de maio. Então, era uma sociedade. E era uma sociedade exigente. Pois é, todo mundo fala que era rigorosa. Rigorosíssima. Né? Então, isso ajudou também, nos ajudou muito. Eu digo eu e meus amigos, meus pares, né? Porque o 13 de maio foi criado logo após a abolição, então havia aquele medo, por exemplo, do assédio de homens brancos com as meninas. Então, por isso que era tão rígido, né? Tu só ia numa festa, num baile, no 13 de maio, acompanhado de uma senhora, sabe, amiga, não se entrava com namorado só, né? Tinha gente que reclamava, mas eu olhando para trás hoje, eu acho que isso foi muito bom para a minha geração. Tudo bem, eu não vou comparar, entende, com hoje. Claro, que tem mais liberdade, mas eu acho isso bem importante. E tudo assim, ó, tu não podia dançar muito com o rosto colado. Era vigiado. Era vigiado. Mas Alcione, o estar ali em sociedade, aquela sociedade negra, fortalecia a comunidade. Com certeza, fortalecia. Porque não podia entrar nos outros clubes. E tinha assim, e tinha escrito, não é permitido negros. Não tinha isso escrito, mas se sabia que não era para ir. Sabia que não era para ir e a gente até convivia bem com aquilo, né? Eu fico comparando assim, né? Eu tenho as minhas coleguinhas, as coleguinhas do Santana, que era um grupo, e nós fizemos o Jardim da Infância juntas, e a gente continua se encontrando. E até elas estavam falando assim, das festas que elas iam no Cacheral, e eu não falei nada para elas, entende? Mas fiquei pensando assim, que engraçado, né? Eu convivia com elas na escola, mas eu não frequentava o mesmo local delas. Eu frequentava o familiar ou o 13 de maio. Exato. Mas aquilo também não me fazia falta, entende? Não foi uma coisa assim... Que mexeu com a tua estrutura. Não mexeu. Hoje nós estamos aqui conversando com essa mulher que é uma história viva de Santa Maria. Graças a Deus, a gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Viva Ubuntu, um programa maravilhoso. Eu tenho que achar maravilhoso, afinal de contas a gente está produzindo, né, Alcione? Programa para evidenciar a nossa presença aqui em Santa Maria. E hoje nós estamos com a Alcione Amaral. Alcione, revivendo memórias de Santa Maria. Mas, Alcione,
Eu acho que isso é importante, assim, ó, dependendo da estrutura familiar que a gente tem, daquilo que a gente recebeu, o racismo, a discriminação e essas diferenças, por exemplo, não ter frequentado o caixeiral ou comercial, vai bater de forma diferente ou não. Como tu tinha uma estrutura familiar que era forte no sentido da nossa negritude, isso não chegou a te afetar, não te baixou a autoestima, não te tirou o brilho de viver. Não, né, hipótese alguma. Não me tirou, e até porque tanto meu pai como a minha mãe, eles estavam sempre dizendo que da minha condição, do que eles gostariam que eu fizesse, que como eles não estudaram muito, eles direcionaram para mim essa função de estudar para que eu tivesse uma vida um pouco diferente, né, da deles. Então eu não... E sempre dizendo assim, ó, olha, tem até uma história engraçada do meu... Tem várias histórias engraçadas. Havia um rapaz que era ladrão de galinha e que o meu pai acolhia. O meu pai deixava ele dormir num quartinho dos fundos, né? Então, e ele era branco, e o apelido dele era Castelhano. E aí um dia o meu pai disse assim para mim, tu sabe que se um dia o Castelhano tomar um banho e vestir uma fatiota, ele vai dançar lá no caixeiral. E tu não. Olha só. Entende? Então eu tive assim meio um tratamento de choque. Né? E a minha mãe dizia, não, tu não tem que te sentir pior do que ninguém. Tu não é pior do que ninguém por causa da cor da tua pele. Então tudo isso... E mais o 13 de maio, né, ajudando, que tinha também as minhas amigas, que eram também negras, e que estavam ali, que também estudavam, né? Quando eu fiz vestibular, nós éramos 7 do 13 de maio, né? Eu fiz vestibular para letras, outra para direito, outro para medicina, outro para veterinária, outro para engenharia, e todos nós passamos, inclusive o clube fez uma festa, entende, pra gente. Tudo isso é incentivo, né? Claro. Então a gente ficava sabendo que seria possível, apesar dos pesares. Eu não vou dizer aqui, entende, que eu não sofri discriminação, que isso não é verdade. Sofri muito, mas isso não fez com que eu parasse de estudar, de continuar, né, a minha vida. E a discriminação existe até hoje, né? Mas exato. A gente não conta, né, Débora, os olhares de desprezo que às vezes nos enviam. Eu percebo. Claro. Né? Mas eu até acho hoje que é um problema deles. Que não está em nós, o problema não é nosso, né? Não, o problema não é nosso. Mas eu entendo interessante assim, essa postura de estar sempre em atividade, indo, fazendo, porque tu não para nunca. Não. Mas, Alcione, como é que foi o escolher letras? E como é que foi ser professora por 33 anos? Pois é, na verdade eu não queria ser professora. Bom, a minha mãe me ajudou assim, ó, com as minhas tarefas durante um bom tempo. Até que aos 11 anos de idade eu comecei a estudar língua inglesa. E ela se assustou, porque daí ela não sabia como me ajudar. Então ela constituiu uma professora, a Suzana Irion, uma professora de inglês. E eu passei a estudar com ela e fiquei gostando, né? Depois eu tinha a minha professora do Santana, era a Anastácia Musanei, que era uma professora maravilhosa, assim, desde lá, dos 11 anos, quando ela foi minha professora, até hoje. Ela não esquece meu aniversário todos os anos, é uma pessoa maravilhosa. E eu ficava olhando para ela e pensando assim, um dia eu vou ser que nem tu. Que legal! Eu vou ser que nem tu. E a minha mãe, quando eu nasci, tinha o albígio do bebê, né? O que você quer que o bebê seja? E a minha mãe colocou, doutora. Aí eu disse, chegou uma hora que eu disse, mãe, eu não sirvo para a área da saúde.
né? Aí eu fui para o clássico, consequentemente fui para... Mas o que era o meu sonho? O meu sonho era ser tradutora e intérprete. Mas, olha só. E aí eu me formei em 75 em letras. Aí eu deveria fazer mais 2 anos em Porto Alegre o curso de tradutor e intérprete. E aí meus pais não deixaram eu ir. Porque naquela época, moça não ia estudar sozinha numa outra cidade. E eles argumentaram que eu não tinha parentes lá e que eles não poderiam ir junto comigo. E eu virei professora. E procurei cumprir, né, com o que eu tinha escolhido. Mas não abandonei, porque o curso de letras fez com que eu gostasse mais ainda um pouco de tradução. Então eu comecei a trabalhar com tradução sem ser juramentada. E depois, em 1978, eu acho, chegou aqui um professor americano negro na cidade e eu passei a fazer as traduções para ele, porque ele era professor da faculdade de educação, não falava português e o material eu é que traduzia, o material que ele trabalhava. E ali foram-se 8 anos. 8 anos eu trabalhei com o Daniel Frederick, fazendo tradução. E aí as pessoas começaram a saber que eu fazia isso, né? Então eu trabalhei até bem pouco tempo com tradução. Então não fui, mas fez tudo. Mas eu fiz a mesma coisa. Alcione, e como é que assim, como tu disse, né? O trabalhar pelo outro. O trabalhar com o outro já vem contigo desde a tua infância, desde a infância. Desde a infância. E como é que tu escolhes, assim, eu vou pro Rotary, vou fazer esse projeto? Tu tem um trabalho, assim, junto com as escolas de samba, que é um trabalho eterno, pelo que eu vejo. Ele vai terminar nunca. Eterno. Mas como eu te disse lá atrás, né? O meu pai que gostava, criou a escola de samba. Saiu da minha casa o primeiro ano, eu tinha 6 anos, eu acredito, né? Só que havia um problema, a minha mãe não deixava eu sair da escola de samba. Não deixava? Não, porque ela tinha medo que eu me encantasse com o samba e que não estudasse. Claro. Né? E ela estava certa. Então eu vou sair na escola de samba bem mais tarde. Mas eu acompanhava o trabalho, porque como meu pai era da escola de samba, minha mãe terminava fazendo fantasias e eu ajudava. E daí vem todo esse trabalho, assim, né? E eu digo que talvez eu não goste tanto de samba, quanto eu gosto de me incomodar com a escola de samba. O trabalho. Eu gosto do frege. Eu gosto do frege. Aquele negócio ali. Não assim, porque as pessoas acham assim, tu dança muito. Não, eu não danço muito. Né? Mas eu gosto, de estar trabalhando, de ajudar aquela... Daí vem de novo ajudar o outro. De ajudar a comunidade, que normalmente eles têm dificuldades, né? E eu fico cuidando. Esses dias eu estava dizendo assim, não gostei do olhar de um senhor, assim, bastante conhecido na cidade, com uma menina sambista da escola de samba. E eu fiquei cuidando, eu não fui embora, eu fiquei cuidando ele, para ver se ele ia fazer alguma coisa. Esse tipo de olhar eu tenho, entende? Com o filho dos outros. Aquele cuidado, né? Que elas não podem, não é simplesmente porque elas estão com pouca roupa, né, que elas têm que ficar à disposição. Isso não. Não, e também a escola de samba é um espaço de fortalecimento, de crescimento daquelas pessoas, certeza. Né, Alcione? Muitas vezes, assim, para autoestima, para se encontrar, para valorizar a sua essência, a escola de samba também funciona muito bem. O pessoal olha assim, não olha com bons olhos, né, a escola de samba,
mas é uma comunidade que merece um olhar, né? Quantas pessoas saem dali e que trabalham ali na escola, né? Que aprendem a trabalhar, o pessoal que trabalha nos carros alegóricos, as costureiras, e esse olhar ainda Santa Maria não tem, entende, de cadeia produtiva, eles não veem isso, o turismo também não tem esse olhar, que talvez seja discriminatório também. Né? Mas um dia as coisas vão ter que mudar. Né? Vão ter que mudar, vai ter Porque que Santa Maria já foi um dos melhores carnavais do Rio Grande do Sul. O pessoal vinha para Santa Maria para assistir o carnaval. E as coisas depois se fecharam. Eles acham que não é importante. E vai matando, né? Vai matando. Vai tirando. Vai matando porque eu vejo assim também agora com... Claro, veio a pandemia. Primeiro veio o incêndio da Kiss, né? Que nos quebrou um pouco. Depois a pandemia. E esses jovens que trabalham com percussão, as pessoas que fazem o samba enredo, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso, mas agora não tem. Exato. Fica bem difícil. Mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas eu acho assim, que o fato, por exemplo, da Vila Brasil continuar em atividade foi o suspiro para continuar viva. Para continuar existindo, mesmo sem o carnaval, continuar ativa com a comunidade, fazendo coisas, e aí não deixando as pessoas, desculpa dizer, mas é verdade, não deixando as pessoas esquecer a importância do carnaval. A gente pode não atingir o que se quer, que é a realização, mas também nós não deixamos ninguém esquecer. Não deixamos ninguém esquecer. E enquanto eu estiver por aí, também não vou deixar. Exato, né? Então, eu sempre brinco assim, né? Eu digo, bom, mas eu não tenho... mas tu é de uma escola de samba? Sou, e não tenho como sair de lá. Eu acho que é alguma coisa assim, que é o legado do meu pai, entende? Que lutou tanto, né? E que ele gostaria que eu continuasse, então... Eu faço o que eu posso. Eu acho que isso, Oceana, é muito das nossas famílias, é muito da gente, assim, porque eu também, a história aqui, do próprio Viva Ubuntu, dos encontros, das lives e tal, isso aqui para mim me remonta à minha bisavó, me remonta à minha avó, que era aquelas senhoras assim, elas eram curandeiras, eram benzedoras, a minha bisavó era parteira, então vinha... Vocês agora estão escutando aí. Vinha aquelas senhoras conversar em particular com a dona Isabel. Então era aquela conversa de pé de ouvido só de senhoras lá, que a criançada ficava querendo escutar, mas ninguém escutava. Mas era aquela atenção com o outro. Então elas tiveram um legado, elas fizeram. Aí ficou pensando, a minha geração, que passinho a minha geração, porque passou ali a minha bisavó, minha avó, meus pais, né? E a nossa geração, que passinho a mais a nossa geração está dando, está contribuindo. E aí que eu encontro o Viva Ubuntu, o sentido para mim de estar aqui, de estar fazendo esse spread todo, de estar movimentando. Porque é uma forma de manter elas vivas, da mesma forma que você. Né? É a forma de fazer esse legado do teu pai. E como isso faz bem para a gente. Faz muito bem. Então, mas tem que ter aquele carinho de família. Tem que ter. Isso tem que ter. Tem que ter. Eu gostaria muito de agradecer, muito obrigada, Cione, por essa conversa maravilhosa, tranquila, muito linda, muito obrigada por te conhecer um pouco mais, obrigada por tu estar aqui conosco, por esse legado, por essa forma tão linda que tu está sempre ativa, sempre fazendo 300 coisas em Santa Maria. 300 coisas. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço contar um pouquinho, né, da minha vida. E talvez um pouquinho da minha tranquilidade, né? Porque hoje eu vejo assim, os negros em geral um tanto... agora me veio a palavra em inglês, não veio... eles querem lutar, discutir, e eu acho que tudo leva muito tempo para acontecer, as mudanças são muito lentas, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência.
mas nunca esquecer de crescer e estudar. É verdade. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço, minha querida. Você que está nos acompanhando, por gentileza, compartilhe esse programa, divida ele nas suas redes sociais, para que outras pessoas também conheçam o nosso povo, conheçam esse programa e tudo que a gente vem trazendo por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença. Alcione, viva Ubuntu, minha querida. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza.